Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Vou Ver Opinião. Fazer um vídeo hoje sobre uma república fictícia chamada República de Avilã. Nessa república acontecem fatos bastante pitorescos que apenas mostram quão frágil são as instituições nessa república, onde, apesar de a definição de democracia ser que todo poder emana do povo e em nome deste será exercido, e as pessoas que tomaram conta do poder vivem dizendo que estão em defesa da democracia, eles estão, na realidade, implantando uma ditadura das mais absurdas, né? Que remete a países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, essas coisas. Você não pode ter mais opinião contrária a essas pessoas, a esses poderosos, que você pode ser preso, né? São coisas assim inacreditáveis. A perseguição aos filhos dessa pátria, com cassação de passaportes, cassação de direito de expressão, de manifestação e por aí vai. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir a vocês que, lógico, desse o like aí, se inscrevesse no canal e compartilhasse o conteúdo. Ver se a gente consegue alertar as pessoas como pode ser perigoso esse tipo de coisa, né? Eu estive vendo agora recentemente uma reportagem sobre a Sri Lanka, onde o povo se cansou de tantos desmandos e absurdos e tomou o poder. E acho que na República da Vilã isso vai acabar acontecendo porque as pessoas não aguentam mais a falta de respeito com as leis, onde as autoridades na República da Vilã, especialmente o pessoal que deveria cuidar das leis, tratam a Constituição desse país. Eles desrespeitam a lei. Eles criam leis novas que não existem para perseguir pessoas que discordam deles. Isso aí eu não consigo ver paralelo, realmente. Eu só vejo paralelo isso aí em União Soviética, Coreia do Norte, essas coisas. Mas tudo bem. Tudo bem não, né? Que pena, triste. O que eu posso dizer para esse povo é o seguinte: vocês são um povo honrado, lutador, trabalhador, sério, honesto. Esse povo é maravilhoso. E eu acho que vocês vão ganhar essa luta contra esses corruptos, contra esses tiranos, contra essas pessoas que não são democratas, que não respeitam a democracia, não respeitam a Constituição. Afinal de contas, a República Vilã tem uma tradição de muitos anos, de um país maravilhoso, um país que tem tudo para ser o melhor país do mundo, o país mais forte do mundo. Só para você ter uma ideia, esse país de Avilã, ele teve uma ditadura, né, na época, 1930, essas coisas. Houve um movimento para retirar essa ditadura, que foi uma revolução, e acabou não dando muito certo, não, mas foi tentado lá, especialmente num estado que eles têm lá, que é um estado mais rico desse país, né? E posteriormente os comunistas tentaram tomar conta do poder, e aí, né, nessa época, apoiado pela mídia, que na época ainda era uma mídia decente, não é essa porcaria que tem hoje lá, e especialmente pelas mulheres desse país fantástico e o povo, as Forças Armadas aceitaram o chamamento e foram defender a democracia, até convocados pelo Congresso Nacional desse país, e nomearam uma junta militar para governar, onde se observou 21 anos de crescimento nesse país. O país deixou de ser um país eco da América Latina para ser uma potência mundial, graças a esse governo democrático militar durante 21 anos. Quando esse governo chegou ao final, por pressões várias para retornar o poder aos civis,
Um dos generais que estiveram na frente desse governo disse o seguinte: em pouco tempo vão roubar até as prensas da Casa da Moeda. E é verdade, foi o que aconteceu. Eles têm uma petrolífica que era uma das maiores do mundo, que praticamente roubaram tanto que praticamente fechou. Se não fosse do governo, fecharia, se fosse uma empresa particular. Correios foi roubado, a um ponto extremo, e eles compravam os votos dos deputados, um balcão de negócio, quase 40 ministérios, e por aí vai. Era uma indecência, uma vergonha, e o principal mandatário foi preso em 3 instâncias, condenado por unanimidade, essas coisas todas. Aí um outro partido que se fingia de oposição, mas na realidade são 2 partidos que são mais ou menos muito parecidos, né? Um é uma esquerda radical leninista, marxista-leninista, e o outro é uma esquerda mais Antônio Gramsci, que é uma coisa mais limpinha, né? Mais arrumadinha. E eles ficam disputando entre si lá esse poder, mas num dado momento, é lógico que confiar num cara da esquerda realmente jogar dinheiro fora, né? Porque eles vão te roubar, vão mentir e vão roubar. E aí a esquerda mais limpinha acabou levando um golpe da esquerda mais sujinha. E aí deu a abertura, depois de tanta indecência que eles fizeram, para um deputado do baixo clero, que sempre bateu nesses caras dizendo que eles eram desonestos, ladrões, para chegar a presidente. E esse cara fez um governo maravilhoso, apesar de todos os problemas que ele teve. Ele enfrentou, no primeiro dia de governo, um deslizamento de terra gigantesco. Logo depois houve uma pandemia mundial sem precedentes nos últimos 100 anos, uma guerra na Europa, uma estiagem violenta, uma crise hídrica sem paralelo também no século, e mesmo assim apresentou resultados fantásticos. Ele conseguiu fazer com que as estatais, acho que ele não conseguiu privatizar, dessem lucro, que pararam de roubar, começaram a ser bem administradas. Conseguiu fazer com que o país saísse do buraco, que o país tivesse um crescimento em V. É o melhor país do mundo, dos melhores do mundo em termos de resultados econômicos, após todas essas coisas que aconteceram, e uma oposição ferrenha e antirrepublicana dos corruptos, dos ladrões, dos bandidos da esquerda e os seus capachos que trabalham no judiciário. Mas tudo naquela república chamada Avilã, ok? Só para deixar registrado, após a eleição, onde muitas pessoas ficaram com a sensação de que a eleição não foi correta pelo desempenho público de um dos candidatos, que era o presidente da República, onde ele ia, tinha multidões seguindo. O outro não fazia nenhuma comício, não ia ninguém. Só ia aquele pessoal pago com pão com mortandela e R$30 para comparecer ao negócio, com cantores pagos pela prefeitura, o que também é contra a lei nesse país, para fazer comícios e essas coisas, e mesmo assim não lotava, né? E é uma coisa impressionante. Mesmo assim ele foi conduzido ao cargo, Deus lá sabe como, com que votos que ele conseguiu chegar lá. Bom, e após a eleição eles começaram a se manifestar o que eles iam fazer. Aí começou a despencar o mercado, começou a destruir tudo que havia sido feito pelo ainda presidente que estava lá no governo. Mas só para deixar registrado, no dia 31 de dezembro de 2022, nesse país, onde houve a troca dos presidentes, o dólar era comprado a 5,29. A gasolina custava 4,95. O desemprego estava na casa de 8,3%. A inflação estava em torno de 5,2% em 2022. Os homicídios em Avilã estavam em 42 mil por ano. Invasões de propriedades, 12 em 2022. O PIB com crescimento de 3,2% em 2022. Dívida pública em 75% do PIB, é a melhor relação dívida-PIB
existente desde a implantação da República. Bolsa de Valores, 112 mil pontos. Superávit fiscal, 39 bilhões positivo. Valor da empresa de petróleo em 520 bilhões. O leite custava 4,39 e a picanha 58,90. Só para deixar registrado, guarda esses números. Vocês vão ver o que vai acontecer em breve com tudo esses números que eu estou dizendo aí. Bom, com isso, tem outras coisas que foram feitas que são incríveis. O cara conseguiu coisas impressionantes, né? Por exemplo, esse povo que entrou agora, eles falam que privilegiam o ensino. Não privilegiam o ensino, eles privilegiam a doutrinação, porque o ensino foi privilegiado por quem deu o maior aumento da história dos professores em Avilã. Houve a maior redução e o menor índice de homicídio em toda a série histórica nesse país. Por quê? Porque ele começou a tratar bandido como bandido e honesto e decente como decente. E outra coisa, tendo oportunidade, o pequeno infrator prefere a vida normal. Qualquer pessoa que tem uma chance de trabalhar vai preferir trabalhar do que correr da polícia. Até porque não existe o estímulo do presidente que diz assim, de roubar um celular é uma coisa normal, ele vai tomar uma cervejinha. Quer dizer, um cara que diz um troço desse, ou esse mesmo presidente que diz que o político tem que mentir, que ele falou, está gravado, é exatamente a antítese daquilo que se espera de um cara que tem que pregar a honestidade, o certo, o que é correto, o que é direito, né? As estatais, como eu já falei, estavam dando prejuízo, agora geram lucros. A criação da Secretaria de Alfabetização com base em dados científicos internacionais, implementação de modelo que reduz tempo para a alfabetização. Criou-se uma forma de pagamento que não gera custo para quem usa e não enriquece os bancos. Quer dizer, no governo dele, os bancos não ganham milhões. No governo dos outros, que se dizem socialistas, os bancos nunca tiveram lucros tão grandes na história desse país, chamado Avilã, né? É um negócio chamado PIX. Conclusão de obras abandonadas há anos com a transposição do Rio São Francisco. Tem um rio lá chamado São Francisco, que é um rio importante nessa República de Avilã, e essa foi uma obra que foi um fundo perdido de dinheiro, né? A redução é recorde para a abertura de empresas nesse país. A independência do Banco Central. Independência na indicação de cargos técnicos para ministérios e bancos estatais. Empregos formais no país, 43,1 milhões. A Secretaria Especial do PPI conclui 48 projetos em 2022 e assegurou 101 bilhões em novos investimentos. O governo federal investiu mais de 540 bilhões para o enfrentamento da pandemia no país. 38 bilhões para a aquisição de vacinas. Bom, eu poderia continuar aqui eternamente falando sobre os grandes feitos desse grande presidente que saiu, onde a eleição que ele perdeu, na minha interpretação, pelo que eu li, houve alguma coisa errada, né? Parece que técnicos do Exército disseram que existem inconsistências, e até hoje não explicadas pelo tribunal que deveria explicar. Várias análises sobre essa apuração dessa eleição chegaram à conclusão que está errado, mas ninguém explica nada. E tem uma frase aqui que eu vi interessante. Essa frase é de 1933. Dizia o seguinte: acalmem-se. Sim, ele é louco, mas não será tão ruim assim. Afinal, somos uma democracia e temos a Constituição. A Constituição o deterá. Isso era a capa de um jornal alemão chamado CW Zeitung. Isso foi publicado em 2 de fevereiro de 1933 e estava se dirigindo à comunidade judaica logo após a posse de Hitler. E deu no que deu. Então é o seguinte: a Constituição, mesmo num país como a Alemanha, eventualmente é rasgada pelos tiranos. Em países como Avilã, isso está acontecendo.
que nós podemos fazer para evitar que o povo de Avilã passe pelo mesmo terror que passaram os judeus na Alemanha, pelo mesmo terror que passaram as pessoas que tinham uma determinada classe social na União Soviética, o mesmo terror que passavam as pessoas que tinham algum nível de instrução no Camboja ou na China. O que se pode fazer para evitar isso aí? Temos que fazer alguma coisa. Não se pode deixar para lá. Temos que apoiar o povo de Avilã a enfrentar a esses tiranos corruptos de esquerda. Ok? Muito obrigado pela atenção. É tudo por hoje, o vídeo de hoje. Tenham todos um bom domingo. Não percam a fé no país, no povo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.